Josinaldo, pode falar. Professora, eu queria rapidamente, se for possível, são duas perguntas. A primeira é assim, essa é uma dúvida que eu tenho grande, para que um Estado ele possa lançar um refis para os contribuintes, é obrigatório o CONFAZ lançar um convênio autorizando os estados a, a poderem fazer esse refis? E a segunda pergunta trata do que a nossa colega perguntou no início. Eu queria que, se for possível, você dar uma explanação rapidamente, bem básica mesmo, sobre essa questão do DIFAL, por não contribuinte e por contribuinte. Porque eu acho que eu peguei alguma coisa aqui que eu acho que eu estou fazendo errado. Mas assim, coisa bem básica, porque eu vou lá realmente no curso verificar bem aprofundado. Mas se for possível, será só dar uma pincelada rapidamente essa questão, quando ele que é o contribuinte que faz o cálculo por dentro ou não, se for possível também, né? Se não for atrapalhar. E eu já me esqueci a tua primeira pergunta, qual era mesmo? Depois tu me primeira lembra. a primeira é aquela que... do refis. Do refis, É obrigatório, Josinaldo, eu vou te dizer por quê. Todos os benefícios fiscais, a concessão de benefícios fiscais em relação ao ICMS são regulados pela Lei Complementar 24 de 1975, né? A própria Constituição Federal fala que uma lei complementar regulará a forma como benefícios e isenções serão concedidos. O refis, ele geralmente vem para perdoar os acréscimos moratórios, né? Ele vem para perdoar juro, multa penal, multa de mora e atualização entra. Mas para perdoar esses acréscimos. Isso é uma espécie de benefício. Você devia 100, com os acréscimos a tua dívida tributária passa para 120. O Estado vai lá e diz assim, não, me paga 100, eu vou abrir mão dos 20. Você está abrindo mão de receita. E o que a lei complementar diz é, os estados, para darem benefício fiscal, precisam ter autorização unânime de todos os estados do país. É por isso que, para lançar um refis, obrigatoriamente, a primeira coisa que o estado tem que fazer é conseguir um convênio autorizativo lá no CONFAZ. Conseguiu o convênio autorizativo, ele vem e publica isso na legislação interna do estado. Tá, Josinaldo, em relação a esse primeiro ponto, tá ok? Tá ok, professor. Tá. Com relação ao DIFAL, vamos lá. Tem até, eu acho, depois de dar uma conferida aqui, o post de hoje, tem um Reels lá no Instagram, que eu postei a trilha direitinho, que se tu seguir aquela trilha não tem confusão, mas eu vou te explicar aqui o que é a trilha. DIFAL, sobre o consumo, que é o DIFAL que está previsto na Lei Candir, tem 2 requisitos básicos para haver incidência. Primeiro, tem que ser uma operação interestadual, né? Se não for interestadual, não tem DIFAL. Segundo, que a finalidade da aquisição pelo destinatário da mercadoria tem que ser o consumo final. Esse consumo final, ele tanto pode ser o ativo imobilizado, como comprar para uso e consumo, como uso na prestação de serviço, né? Se estiver falando de um adquirente contribuinte. Nesses 3 casos aqui, não, também não contribuinte. Nesses 3 casos, a gente está falando de consumo final. Eu costumo dizer, para a gente visualizar melhor, que é a mercadoria que você está comprando para utilizar, seja no que for. Eu estou comprando uma TV para pôr na parede da sala de espera da minha empresa para os meus clientes esperarem a consulta. Nesse caso, eu estou comprando para utilizar a TV. Ela vai integrar o meu ativo, mas eu vou utilizar. Prestação de serviço e uso e consumo é a mesma coisa. Então, esse é o segundo requisito. Atingiu esses 2 requisitos, vai ter DIFAL. Agora, o que você tem que ver é quem vai recolher, né? E a modalidade do DIFAL, porque você vai ter que determinar como é que você faz o cálculo, né? Se é com base única, se é com base dupla. Aí, a terceira verificação que você vai fazer, isso está nesse checklist lá do post no Instagram, depois você dá uma conferida. Você vai perguntar assim, quem está comprando essa mercadoria? Você já sabe que é para consumo final, então é um consumidor final. Mas é um consumidor final que é contribuinte do ICMS ou que é não contribuinte do ICMS? Se esse cara que está comprando a mercadoria é um não contribuinte do ICMS, você vai ter que verificar qual é o regime de apuração do fornecedor. Por quê? Porque em relação ao Simples Nacional, ele só paga DIFAL se ele for um adquirente, ele paga DIFAL na entrada.
Então, se o comprador é um não contribuinte e quem está fornecendo é do Simples Nacional, não tem DIFAL, porque a gente está diante do DIFAL não contribuinte. Se quem está comprando é um não contribuinte e o fornecedor é do simples, é do regime normal, aí vai ter o DIFAL não contribuinte. Quem recolhe? Quem está vendendo a mercadoria, o remetente. Então, o DIFAL não contribuinte é sempre pago pelo remetente da mercadoria, exceto se ele for do Simples Nacional. Agora, quando você vai verificar qual é o regime de apuração do adquirente e ele é um contribuinte do ICMS, agora quem tem que pagar o DIFAL é o adquirente, é o destinatário. A única exceção é se essa mercadoria estiver na substituição tributária, porque aí o DIFAL é devido, o contribuinte originário é o adquirente, mas o fornecedor vai pagar por sujeição passiva de substituição tributária. Ele é o substituto, ele vai recolher o DIFAL no lugar desse destinatário. Basicamente, esse é o Professora, ponto. Oi. tá, mas professora, mas se porventura o remetente, ele, nesse último caso que você citou aí, se ele não pagar, se ele não recolher, aí a obrigação passa para o destinatário? Na verdade, a obrigação é do destinatário. A obrigação Não, originária é dele. Vamos não, desculpa, imaginar. desculpa, é com relação a se o produto for ST. Não, sim. Mas olha só, imagina que não tem ST, tá? A obrigação de pagar de FAO é do comprador. Quando a mercadoria está na ST, esse cara que é o fornecedor, ele vai recolher no lugar desse. Só que, quando ele faz a retenção na nota fiscal, o que ele faz com o valor que ele reteve no campo valor do ICMS-ST? Ele não soma no valor total da nota? Ele fatura para o cliente. Então, esse adquirente passa o dinheiro para o fornecedor e o fornecedor só recolhe para o fisco do destinatário. Se essa retenção não aconteceu, esse cara aqui, que é o contribuinte originário, ele não repassou o dinheiro via retenção na nota. Por isso que o fisco vai em cima dele também. Esse fornecedor ele vai ser multado, porque ele tinha obrigação de fazer a retenção e não fez, mas o imposto não foi suportado pelo destinatário, e aí, nesse caso, ele vai ser cobrado pelo fisco. Entendeu, Josinaldo? Entendi, professor, entendi. Beleza. Mas isso, Josinaldo, quando você assistir o módulo, se eu não me engano, é o módulo 3 do especialista, isso está muito detalhado lá. Você só tem que pegar o módulo 3 e fazer as aulas que estão lá, tá? Ok. Mais alguém, gente, com pergunta? Deixa eu ver aqui. E aí, a gente vai ficar agora aqui, um olhando para a cara do outro. Viu como eu preciso, gente, que vocês façam essas aulas? Contem para mim aqui, gente, no chat, em que parte do curso você está? Você fez o módulo 1, ó, estou no módulo 2, estou no módulo 3, só para eu ter uma noção de qual é o nível de evolução de vocês. Ó. Nós temos aqui 15 pessoas na sala, né? Josenaldo, por exemplo, você já fez algum módulo? Ó, o André está no módulo 1. Quem mais a gente tem na sala? É até vergonha de falar em que nível eu tô, em que módulo eu tô no 1 ainda, professor. Não, mas o André também. Mas o André já tomou a decisão de que ele vai exercitar pegar uns minutinhos todos os dias de forma consistente. Você vai fazer também, né, Josinaldo? Vou fazer, vou aproveitar para fazer outra pergunta novamente. Uhum. Aquela planilha do modo do curso, o último curso agora, aquela planilha, professora, eu lembro que você falou, quando você estava lançando o curso, que ela era, nós iríamos montá-la, né? Quem já estudou deve saber disso, iria montá-la, inclusive de acordo com a necessidade, eu acho, né, da pessoa, né, e que ela seria uma planilha que ela não seria aquele Ctrl+C, Ctrl+V, que o objetivo era esse, né? Então, eu lhe pergunto, ela na montagem dela, a gente consegue tirar e colocar alguma coisa que de repente não esteja necessitando de alguma informação do documento fiscal,
Ou toda ela que você ensinou, que da maneira como você ensina lá, toda ela é imprescindível, todos os campos, todas as fórmulas. Mas você está falando o quê? Lá da oficina de cálculo, daquela planilha de Isso. auditoria ou daquela planilha que vem de bônus no especialista? Não, não, da auditoria, da planilha de Oficina. auditoria. Não, eu não monto uma planilha personalizada. O que eu faço é o seguinte: ali eu demonstro como eu construí a minha e ensino toda a lógica. O propósito ali é que você compreenda a lógica de montar uma planilha e você aplique esse conhecimento para atender às suas necessidades, né? Com relação a você introduzir ou retirar campos do XML, numa das primeiras aulas eu uso, esqueci o nome do sistema, não sei o que é SYST, FSYST, para fazer, que ele é gratuito, para importar lá. E lá dá para você modelar e incluir campo, tirar campo do jeito que você quiser. Mas não faz, o propósito ali era apresentar a minha, e você recebe ela pronta no final do módulo, e aí você adequa do jeito que você quiser, mas já por sua conta, com base no conhecimento daquelas aulas do módulo Excel é Vida, tá? Ok. Ó, a Jussara está no módulo 4, estou no módulo 7, eu sou da primeira turma e parei no começo do 5º módulo, estou retornando agora e vou começar do zero até para revisar também. Gente, se vocês notarem, vocês receberam, eu esqueci o nome do módulo na plataforma nova, mas vocês receberam um planner, né? Que tem uma sugestão de que aulas você assistir por dia. O que é que eu faria no lugar de vocês? Vocês precisam fixar uma meta. Se vocês ficarem esperando a situação ideal sem ter um planejamento, vocês têm que definir que horas vocês vão estudar, todo dia. Vocês vão ver quais são as rotinas. Ah, dia de quinta-feira eu não posso porque eu tenho curso de inglês. Ok, então quinta está fora. Mas aí você vai definir o seu calendário. Eu vou estudar segunda, terça, quarta e sexta. Que horas? Aí você vai definir o melhor horário para eu estudar. Eu paro para o almoço ao meio-dia e 30, eu vou almoçar e depois eu vou pegar 20 minutinhos. Ou não, eu vou primeiro parar o trabalho, meio-dia e meia, aí eu vou estudar 15 minutinhos e vou almoçar depois porque me dá preguiça. Você tem que determinar qual hora, que horas você vai estudar e por quanto tempo. Então, você está falando aqui de 3 coisas. Eu pegaria esse planner, eu imprimiria esse planner, e eu começaria a colocar, esta aula eu vou assistir no dia tal, a tal hora, e ela leva X minutos. Ou, a aula 1 leva 30 minutos, eu só vou assistir 15 porque eu só tenho 15. Então, aula 1, vou assistir na data, que dia é hoje, 19, vou assistir dia 21 de dezembro, ao meio-dia e 30 até meio-dia e 45, e no dia 22 de dezembro, de meio-dia e 30 até meio-dia e 45. E você começa a dar o check. Imprime isso e deixa em cima da tua mesa, tá? E aí você vai pegar o seu celular e você vai programar o seu celular para despertar 10 minutos antes do horário que você determinou para estudar. E quando o seu celular tocar, pelo amor de Deus, você vai se determinar a não ligar o soneca. Você vai dizer, ó, eu tenho que parar aqui o que eu estou fazendo, porque chegou a hora de eu estudar os 15 minutos que eu me determinei. 15 minutos, cara. Se você tiver muito assoberbado, em 15 minutos você para, né? E aí você retoma a sua rotina enlouquecedora. Viu que está tranquilo? De repente você até estende um pouquinho mais. É bônus. Você já cumpriu a meta de 15 minutos por dia, certo? Ou de repente você diz, amanhã eu não vou poder, eu vou matar logo os 15 minutos de hoje e o de amanhã. Se você não transformar isso numa tarefa, tipo o compromisso que você tem para levantar, tomar banho e sair para trabalhar todo dia, você não vai fazer. E a outra coisa é o estudo ativo. Você vai sentar esses 15 minutos, você vai comprar um caderno, você vai pegar um caderno velho, eu sempre faço isso. Eu pego os cadernos velhos dos meus filhos, que fica com um monte de folha lá, eu arranco fora as folhas deles e eu uso. Eu nem vou ler depois, mas anotar é estudar ativamente. É para fazer com que o teu cérebro fique muito mais focado naquilo que você está fazendo. 15 minutos. Mas imprime o, o planner, entra na plataforma, procura esse planner que você recebeu
imprime e começa a anotar as datas que você vai estudar, certo? Olha aí, a Marcilene concluiu, já renovou, né? Não, a Marcilene é pratiqueira daquelas que chegou quando tudo era mato, né, Marcilene? E, gente, na renovação, não sei se tem mais gente da turma 1 que renovou e por isso está aqui, a galera da renovação ainda leva as pílulas tributárias, né? Então, as pílulas tributárias, ela é um produto, um protótipo, é um produto ainda relativamente novo na Escola Prática Fiscal. Não sei, tem alguém aqui que é assinante das pílulas tributárias? Eu não cheguei a verificar, galera, desculpa aí a ignorância, mas as pílulas tributárias a gente também vai trazer conteúdo muito bacana e, por vezes, aulas ao vivo. Eu vou até testar essa modalidade de treinamento, assim, por exemplo, na mentoria, a gente estava com turma lotada, porque a galera quer estar lá ao vivo e acaba meio que forçando o aluno a fazer. O gravado a gente fica mais acomodado, né? Então, as pílulas tributárias eu vou começar a testar também um ritmo forte em relação às aulas ao vivo, depois de janeiro, né? Depois da turma 3 abrir, e a gente vai falar muito sobre reforma tributária por lá, tá, galera? Primeira coisa que eu vou falar, eu já até anotei aqui, que eu vou para falar de uma aula, é que mentiram para a gente, né? Enganaram nós, que disseram o quê? Que o IVA dual ele ia substituir 5 tributos, né? Ia substituir PIS e COFINS, que é tudo a mesma merda no final, ia substituir o ICMS, o IPI e o ISS. O IPI não morreu. Vocês já leram a PEC, que foi aprovada na Câmara? Na Câmara, o IPI vai continuar existindo. Já viram como? Pois é, vou ter uma aula na pílula tributária, lá nas pílulas tributárias, para falar. O IPI não será extinto com a reforma tributária. Então, a gente vai ter, no cenário atual, a gente tem CMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. No cenário pós-reforma, acabou a migração, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter IPI, o IPI está aqui. A gente vai ter IBS, a gente vai ter CBS, a gente vai ter imposto seletivo e vai ter uma contribuição que eles criaram lá de não sei o quê do agro, se eu não me engano, que está lá a possibilidade de criar e certeza que os estados vão implementar. Olha só, a gente trocou 5 por 5. Né? Então, quando eu falo lá que que a reforma tem muita coisa boa, sim, que eu vejo a galera malhando de forma leviana a reforma tributária, tem muita coisa boa lá, mas sim, a gente também tem muitas críticas. Isso é essa aqui é uma, né? A falácia de que a quantidade de tributos iria diminuir, que não vai diminuir bulhufas nenhuma. E no processo de transição, vai ter esses 5 com PIS, com COFINS, com ICMS e com ISS, né? Por 10 anos a gente vai conviver, ó, com isso aqui. Pelo menos aí nos 3 primeiros anos vai ter os 9 tributos para a gente apurar. Então está na hora da galera começar a se espertar para a reforma, né? Porque se a gente deixar para aprender isso só quando o jogo começar, quando o juiz apitar, vai dar merda, porque a gente já não está dando conta do que tem. E se aventurar no IVA dual sem saber nada sobre ele também vai ser pationgo, viu? Então, quem está nas pílulas, a partir de fevereiro, vai começar a ter alguns encontros comigo para falar de reforma, né? Vou pegar aspectos pontuais ali da PEC, que não vai mais ser PEC, vai ser uma emenda constitucional para a gente tratar. Vamos falar sobre cashback, vamos falar sobre regimes especiais, vamos falar sobre o que tem lá, o split payment, que é um negócio bem bacana para a gente falar. Vamos falar sobre Conselho Federativo, que na verdade agora chama Comitê Gestor. Cada aula a gente vai pegar um temazinho para trabalhar nas pílulas tributárias. Então, quem não é assinante, aproveita que está um troquinho por um papinho. PIS e COFINS não é a mesma merda, porque a bosta das alíquotas são diferentes e aonde tem algumas particularidades na cumulatividade e não cumulatividade. Tá bom, Regina, você fala de cadeira melhor do que eu, porque eu realmente não entendo bulhufas de PIS e COFINS. Então, se eu estou falando besteira, perdão. Não é a mesma merda, porque a bosta tem alíquota diferente. Adorei. Vamos lá. E aí, gente? Alguma dúvida a mais? Como é que a gente está? Batemos aqui, a proposta é a gente ficar 1 hora, eu não me importo de ficar um tempo maior, desde que estejam rolando dúvidas e perguntas, né? E aí eu pergunto para vocês. Pois não, Josinaldo, pode falar. Tem alguma coisa relacionada a aulas
referente justamente à questão da reforma tributária? Tem alguma coisa em mente aí da prática fiscal com relação a isso? Sim, bom, se você for lá no meu canal do YouTube, tem uma aula de 3 horas lá, falando sobre reforma tributária, gratuita. Então, tem gente que está vendendo aí análise da PEC, tá de graça lá no canal, é só ir lá e assistir. Óbvio que eu fiz essa aula quando saiu o texto o primeiro texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? À vontade, André, fique à vontade. Daqui a pouco a gente já está encerrando também. Muito obrigada pela sua presença. E, gente, eu quero que vocês assumam um compromisso aqui, antes do André sair. Comigo, não, com vocês. O nosso próximo encontro ao vivo, o nosso plantão Tira Dúvidas, já tem data marcada. Se vocês entrarem na plataforma, a data do encontro está lá, vai ser em fevereiro. Assumam o compromisso de imprimir o planner, de fixar as datas e definir até o próximo encontro ao vivo, de acordo com o calendário que eu montei, eu vou conseguir chegar na aula com as dúvidas do módulo X e Y anotados para trazer. Vocês precisam assumir esse compromisso para vocês começarem a evoluir, pegar o investimento de vocês e colocar em conhecimento, tá? Mas antes de finalizar aqui a pergunta do Josinaldo, a gente volta nisso para a gente encerrar a aula, tá? Então, o Josinaldo já tem isso lá, claro que tem algumas coisas que mudaram no texto da reforma, mas não foi nenhuma mudança substancial, tá? O grosso do que está lá nessa aula gratuita do meu canal do YouTube foi mantido. Então, se você reservar um tempo para assistir essa aula, você já vai sair com uma boa noção do que vai mudar, né? Eu falo, inclusive, sobre IPVA, sobre TCMD, que no primeiro texto trazia algumas mudanças, tá? Aí, dentro das pílulas tributárias, a gente vem abordando situações específicas. Eu imagino, eu estou aqui, eu ainda vou montar o cronograma das pílulas tributárias, mas o que eu estou pensando é que a nossa primeira aula já vai ser justamente pontuar o que mudou em relação ao texto anterior, né? E a partir daí, eu vou pegar temas. Num dia a gente vai falar sobre cashback, o que tem previsto, o que é esse tal de cashback, qual que é o objetivo. E essas aulas que vocês vão receber dentro das pílulas tributárias, elas vão ter como uma premissa aquilo que eu sempre digo para vocês, é contextualização de cenário, é você enxergar o ambiente onde essa norma está inserida, qual é o objetivo que ela busca alcançar, porque assim a gente vai preparar o chão, vai preparar o terreno para quando vier a lei complementar, a gente está pronto do ponto de vista de referencial para começar a falar em procedimento operacional. Porque aí sim, aí vai vir um curso, a Escola Prática Fiscal, com toda certeza, vai lançar um treinamento focado no operacional, mas isso a gente só vai fazer quando sair a lei complementar. Até lá, quem é assinante da pílula tributária, das pílulas tributárias, vai acompanhar esses conteúdos que eu vou trazer lá dentro. Tá, Josinaldo? Ok, professora.